Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 14 de janeiro de 1963. De Gaulle veta a entrada do Reino Unido na Comunidade Econômica Europeia. Em 14 de janeiro de 1963, o presidente da França, Charles de Gaulle, define os grandes eixos da política externa do país. Em primeiro lugar, impõe uma firme oposição à entrada do Reino Unido na Comunidade Econômica Europeia, pois, segundo ele, a natureza, a estrutura, a conjuntura que são próprias da Inglaterra diferem dos países continentais. De Gaulle desconfiava, acima de tudo, das relações especiais que o Reino Unido mantinha com os Estados Unidos. No mesmo dia, o presidente reafirmou a autonomia da defesa nuclear francesa frente a Washington. O principal problema político na criação da Comunidade Econômica Europeia foi o fato de um país tão importante como o Reino Unido ter se oposto a ela. Os britânicos se negaram a ingressar na comunidade pela importância das relações comerciais, políticas e até sentimentais com as colônias e ex-colônias, pertencentes quase todas à Commonwealth, e por se opor também à União Aduaneira da Europa. Londres defendia a criação de uma zona de livre comércio, em que seriam abolidos os direitos alfandegários internos, mas em que cada país tivesse liberdade de decidir suas próprias políticas em relação aos países não comunitários. Eles também não tinham nenhuma vontade de participar de um projeto em que se previa o fim da soberania de cada Estado em benefício de instituições supranacionais europeias. Os britânicos desconfiavam, e ainda desconfiam, do objetivo da unidade política da Europa. A reação do governo britânico foi criar a Associação Europeia de Livre Comércio, que contou com a adesão de Suécia, Suíça, Noruega, Dinamarca, Áustria e Portugal. A associação, longe de qualquer projeto de integração política, foi uma mera zona de livre comércio, essencialmente de produtos industriais, e não reconhecia qualquer fronteira comum. Os britânicos rapidamente se deram conta de seu erro. Enquanto a Comunidade Econômica Europeia protagonizava um crescimento espetacular, o Reino Unido continuou com sua tendência decrescente em relação aos países do continente. Em agosto de 1961, o primeiro-ministro britânico solicitou o início das negociações para a entrada do Reino Unido na Comunidade Econômica Europeia. Depois de várias tentativas, o líder francês Charles de Gaulle decidiu construir o que chamava uma Europa das Pátrias, que se tornasse independente das duas superpotências que protagonizavam a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. O receio da vinculação estreita do Reino Unido com Washington levou ao veto em 1963 na entrada britânica nesta comunidade. Quando, em 1967, o governo trabalhista de Harold Wilson tornou a solicitar a entrada na comunidade, o general francês mais uma vez vetou a entrada do Reino Unido. De Gaulle, apesar de defender uma Europa forte perante os Estados Unidos e União Soviética, nunca acreditou numa Europa unida politicamente. Para ele, a independência nacional da França era uma questão inegociável. Após a saída de Gaulle da presidência francesa em 1969, houve a adesão britânica, vencendo a oposição de setores importantes da opinião pública britânica, que era contrária à entrada na Comunidade Econômica Europeia e claramente anti-Europa,
Finalmente, em 1972, as negociações foram bem-sucedidas. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.